Graça e paz, meu irmão, meu amado em Cristo Jesus. Gratidão damos a Deus por um dia a mais nas nossas vidas e com ele a gente pode parar e começar a meditar na palavra do Senhor. Nós estamos analisando um livro bíblico extremamente difícil porque ele, na sua essência, há uma discussão muito grande sobre a verdadeira mensagem dele, porque a literalidade dele leva-nos sempre ao amor entre o homem e a mulher, ou seja, a essência do amor, a questão humana de como viver esse amor, e um amor até mesmo sexual. É um livro difícil, e aí os estudiosos, tanto judaicos quanto cristãos, ao longo do tempo se debruçaram e se debruçam até hoje para criar significados simbólicos, para que possam, vamos dizer assim, encontrar um sentido espiritual nas mensagens de Cantares de Salomão, o livro de Cânticos, ou mesmo Cantares, como a gente tem algumas definições chamando. Então, o livro, na sua essência, muitas vezes que a gente está fazendo uma análise, a gente acaba fazendo análise pelo amor humano, pelo amor do homem e da mulher, que também deve nos transportar algum significado, que sejam em passagens de versos complicados, porque se ele essencialmente tem uma abordagem para fortalecimento das virtudes do casamento, mas existem diversas passagens que, como ele pode trazer uma ideia que desde lá do namoro, desde lá do cortejo, parece que há momentos extremamente tensos e que parece que não se encaixam dentro do conceito cristão que nós estamos acostumados. O fortalecimento, havendo até mesmo uma possibilidade de uma prática fornicativa, né? Ou uma prática de fornicação, dependendo da percepção que você coloque. Mas não que ele queira te estimular a isso, porque mesmo que alguns momentos a gente encontra essa dificuldade até mesmo de traduzir o sentido real do que está acontecendo ali, até mesmo qual o personagem que fala, se quem fala é o amado, que seria o rei, ou a representatividade do próprio Salomão, ou a Sunamita, que é outra personagem, ou outros personagens que ali se envolvem na conversa, a gente tem dificuldades, às vezes, de identificar com clareza. Isso para ver a riqueza, para ver, vamos dizer assim, a quantidade de mensagem que pode ser extraída do livro. Mas sempre lembrando que mesmo que passagens possam não sugerir, mas que possam demonstrar alguma atitude que não poderia ser bem aceita no meio cristão, mas na verdade você tem que olhar isso pelo prisma da verdade e assim, olha, isso eu não devo fazer, não é dessa forma. Tanto que nós temos passagem que especifica isso. Hoje a gente vai ver o capítulo 2, e vamos lá para o versículo 16, que diz, bem famoso, bem conhecido, nele está escrito: o meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta entre os lírios. Quando a gente pega a essência disso, é uma passagem muito bonita, tanto no contexto físico, né, o contexto humano, o contexto do amor, do relacionamento, quanto no contexto espiritual também, que é o contexto do amor e relacionamento, mas agora do pai ou do noivo para a sua igreja, ou do primeiro ponto, que é do homem para a sua amada. Então a gente, por diversas vezes, vai ficar nesses aspectos. E é bonito. Eu sou dele e ele é meu. Espiritualmente, é uma mensagem muito poderosa para a gente, porque nós como igreja, ou a igreja, a noiva, é do seu noivo, do seu amado, que é o nosso Deus, que no caso é Cristo Jesus. Nós somos deles. Nós somos a noiva adornada, que espera o seu noivo. E, humanamente falando, quando uma mulher, né, que tem o seu amado, que tem o seu esposo, ou mesmo que tem o seu namorado, ou que tem o seu noivo propriamente dito, respeitando os limites ali do relacionamento, da construção dessa relação que vai. Se é de esposo, ele tem um grau de maturidade, um grau de profundidade, um grau de intimidade maior. Então, cada um respeitando essa frase, ela se encaixa como uma frase de perfeita harmonia, perfeita compreensão, perfeito engrandecimento de uma construção de uma relação, tanto na parte espiritual quanto na parte física e humana. E ela é bonita porque a própria mulher, a Sunamita, ela começa se classificando como diz assim, no versículo 1. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Algumas versões vai trazer que ela não é a rosa de Saron, ela é a flor de Saron. Saron é uma região e que tinha, para poder denotar, para poder significar que ela era algo simples, algo que era encontrada com extrema facilidade, né? E ela se coloca como estando entre os espinhos, que seriam, vamos dizer assim, as demais mulheres, as demais flores, as coisas que poderiam, mesmo sendo flores, mas representar espiritualmente queda, representar, vamos dizer assim, uma queda de identidade, uma queda de santidade, uma queda da própria fidelidade da relação, trazendo consequências muito, muito sérias. E aí a gente percebe, como vai percebendo nos livros de Cantares, a gente tem dificuldade de analisar, é um livro difícil. Eu sempre venho citando aqui que os livros da Bíblia, no geral, para mim, todos são muito difíceis.
porque a gente vai com muito amor, a gente vai com muita vontade, mas o nível de discernimento, o nível do Espírito Santo, a medida que o Espírito Santo nos deu ainda é muito limitada. Mas ainda que seja limitada, a gente ousa, a gente vai com fé, a gente vai com expectativa e vai com a certeza que o nosso Pai não nos abandona e acaba nos dando um pouco de compreensão e um pouco de maturidade para que a gente possa transmitir e fazer chegar até você algo que seja significativo para a tua vida, que possa transformar a tua vida. Não por meio da gente, mas por meio da própria palavra, da própria mensagem. Ou seja, o elemento transformador, o elemento regenerador, o elemento é aquele que é o nosso Criador. Esse elemento é o mais essencial, o mais primordial, é o mais valoroso de todos, que é o nosso Cristo, por meio ali do Espírito Santo, que faz parte da sua trindade. E ela vai trazendo uma série de elogios, e ele também vai trazendo elogios ao mesmo tempo que ela vai e compara ele com macieira e diz que a sombra, né, que a projeção, ou seja, as características daquela árvore, ela que de fato produz para ela sombra, produz para ela proteção, e ela tem grande prazer nisso. E ela é grande e ela vai um pouquinho mais à frente quando ela fala assim que o seu fruto foi doce ao meu paladar. São nesses aspectos que a gente começa a ver uma nuance complicada de você justificar, porque a própria relação aqui descrita, ela não caracteriza como um casamento propriamente dito, ou caracteriza-se tanto no casamento quanto em fases até chegar a esse casamento. E por vezes a gente não sabe em que fase esse relacionamento aqui está se dando. E por isso a gente fica um caminho um pouquinho espinhoso, mas como eu sempre disse, a gente precisa olhar pelo olhar correto, o olhar cristão, o olhar espiritual, o olhar de uma mensagem que edifica, para poder, vamos dizer assim, separar aquele ato das nossas vidas ou abraçar aquele ato como algo bom para a gente. Ou ele é de forma exortativa, de forma para criar um senso de disciplina e de juízo, ou algo que nos cria um engrandecimento, uma espiritualidade, um compartilhamento de, vamos dizer assim, de uma santidade perfeita. E aí ela diz que vai, né, que vai à casa do banquete, ou seja, vai até o centro, o palácio do rei, né? Ela se coloca ali no lugar das festas, dos prazeres, e o estandarte do seu amor, né? O estandarte do rei, ela fala assim, é o seu amor. É outra passagem que também tem uma conotação que pode se explorar de uma forma bastante tensa, bastante marcante, que fica até às vezes inapropriado a gente especular dessa forma. Mas sempre lembrando, existe o aspecto do homem, existe o aspecto do relacionamento com a mulher, mas existe também o principal, que é para a nossa vida cristã, que é o aspecto espiritual que a gente tenta abordar. E aí ela vai, nesses deleites, ela pede para que seja sustentada, alimentada, né, com maçãs, com maçãs. Ela quer o alimento. Lembrando que esse homem era uma macieira, né? Ela no seu descanso. E ela fala sobre o conforto, sobre a proteção do seu amado, que coloca a sua mão esquerda debaixo da cabeça dela e o seu braço abraçando o seu corpo, né? Dando uma sugestividade, uma relação de intimidade, de estar numa cama, então ou até mesmo de uma forma descansada. E aí, quando a gente entra no versículo 7, o interessante, ele usa assim: conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não desperteis e nem acordeis o meu amor até que ele queira. Só que quando você pega em outras versões, essa aqui é a versão BKJ, né, que é a versão brasileira da Bíblia King James, mas quando você vai, por exemplo, na versão na Ara, você vai ver que ele utiliza, quando ele chega nesse final aqui, para que não acordeis o meu amor, ele dá uma suscetividade que lá é que, na verdade, para que as jovens elas não se precipitem, elas não usem esses contos, essas narrativas aqui, de uma forma que possa criar um erotismo nelas e elas acabem se entregando antes do tempo, quebrando a linha do contexto, por exemplo, daquilo que se espera, que é da mulher e pura para o seu noivo. E o noivo também, da sua própria forma, se a mulher tem que se manter pura, o próprio noivo tem que zelar pela pureza da sua noiva, para que o leito conjugal seja o leito realmente ali de uma relação sexual que é abençoada e não uma fornicação, como às vezes a gente pode imaginar. Só que nessa Bíblia que eu estou trabalhando, por isso que as traduções elas precisam ser analisadas e às vezes comparadas, ela dá uma ideia que na verdade é como se ele estivesse, vamos dizer assim, ela chamando a atenção para que essas filhas de Jerusalém, né, ela suplicando a ela que elas não interfiram no sono do seu amado, que elas não interfiram no descanso, no deleite, né? Porque ele diz assim, que não desperteis e nem acordeis o meu amor. O meu amor é o amado. Você está vendo a sutileza das traduções? Como às vezes a gente pode criar interpretações ou criar, vamos dizer assim, entendimentos de acordo com as interpretações. Por isso que eles hoje em dia falam tanto nos originais, a profundidade dos originais. E eu não tenho como analisar os originais porque eu não tenho nem conhecimento para isso. Então a gente parte da nossa, vamos dizer assim, avaliação, do nosso senso crítico,
ou pedindo para que o Espírito Santo possamos discernir. Mas a gente sempre gosta de chamar a atenção dessas nuances bíblicas que dão, sim, às vezes, conceituações ou linhas de abrangência ou de profundidades, às vezes, diferentes. Essa é uma realidade. Às vezes não é só uma questão de profundidade, às vezes dá entendimentos teológicos realmente diferentes, mesmo que a essência do capítulo esteja mantida. E o bom é que nessa relação, aí vem agora mais uma coisa que ele diz assim, de uma intimidade, porque ela diz assim, a voz do meu amado, ó, a voz do meu amado, ela conhece a voz do seu amado. Isso é importante porque no meio de tantas vozes, e isso em diversas pregações, aí eu ressalto, por exemplo, nós temos pregações de Billy Graham sobre isso, mas eu vou ressaltar de alguém mais próximo de mim, que é do pastor Alcides, que inclusive em pregações que ele já fez dentro da Capela Evangélica Aeronáutica, ele já fez essa pergunta, irmão, irmã, que voz você vem escutando dentro da sua casa, quando eu falo aí pelo mundo, para que possa interferir na tua conduta cristã? Que voz? Cuidado com a voz. A voz que a gente tem que escutar é a própria voz de Deus. E aí, no caso, nesse aspecto aqui, esse meu amado sendo Deus espiritualmente, ou a voz do nosso marido ou da nossa esposa, né? E ele vai, e esse amado, quando ele chega com essa voz doce, essa voz calorosa, essa voz, vamos dizer assim, que acalma o coração, ele convida a mulher, que eles deviam estar distantes, agora eles estão se reencontrando, a eles passearem, eles se reencontrarem, esquecendo um pouco o inverno, representando aquela série de problemas, de turbulências que talvez a própria relação às vezes enfrenta, ou os inimigos que vão tentando se estabelecer com aquelas vozes, e aproveitem o tempo das flores, o tempo de cantar, né? O tempo em que as coisas se apreciem mesmo, em que há o florescimento, há os frutos e o bom aroma pode se perceber. E aí o amado diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, vem. Chamando ela, venha para o teu amado. E o que é lindo aqui no Cantares é realmente essa relação de doçura no falar. Os elogios que são sempre, vamos dizendo assim. Mas no versículo 15 é importante a gente frisar sobre o quanto eles precisam estar atentos nesse relacionamento, quando ele diz assim, apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas têm uvas e tenras. Lembra lá quando a gente falou lá no versículo 8 sobre o amado, que é a voz do amado que ela conhecia, ou ele conhece a voz da sua amada, eles precisam estar atentos a isso, e precisam estar atentos a esse cenário de articulações em que essas raposas e raposinhas que destroem o vinhedo, né? Destrói ali aonde se produz as uvas, aquilo que entra na nossa casa, aquilo que entra no convívio da relação do casal, além dos noivos, para que possam, por exemplo, não produzir danos através de mensagens, através de ilações, através de plantar no coração de cada um, nos ouvidos e na mente de cada um, coisas suscetíveis de preocupação e de desconfiança. E aí, lembra passagens que a Bíblia nos ensina até mesmo como vigiar. Ou seja, nesse caso, que é na relação humana, mas quando a gente vai passar pela parte espiritual, poderia nos suscitar justamente da vigilância constante, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós nos alimentamos, né? Do abandono da atividade, da rotina de orações, da rotina de estudo na Palavra de Deus. Então essas raposas, ou esses elementos, ou essas atitudes podem abalar a nossa, vamos dizer assim, unidade cristã, a nossa fé, fazendo com que a gente possa se sentir tão enfraquecido, em tese, a ponto de nos afastarmos, ou de se revelar que, como nunca ter participado verdadeiramente daquele seio. O livro de Cantares é bonito, é complexo, tem muita conotação de relacionamento humano, principalmente de cunho de uma relação de profundidade sexual, mas o que a gente está querendo sempre realçar aqui é a beleza espiritual que está escondida na mensagem e como nós devemos interpretar através do discernimento do Espírito Santo. Fica na graça de Deus e que Deus possa nos cuidar, meu irmão.